Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui com o podcast Entre Amigos por Ana Alves Lázaro. Gente, hoje é o episódio 4 do podcast Entre Amigos. Eu estou aqui com uma pessoa queridíssima, especial, a doutora Diana Campos, que é uma amiga nossa, querida da família. Seja bem-vinda, doutora Diana. Obrigada, Muito Ana. conhecida na família por Diana, né? Isso, Diana. Obrigada por essa honra aí de estar participando desse nosso podcast. Como eu já falei, o podcast Entre Amigos é um podcast que visa trazer os amigos para a gente falar de carreira, de profissão, da nossa vida, um bate-papo descontraído. Falar também da responsabilidade social. Esse podcast também ajuda a nossa fundação, a Hope and Justice Foundation, que trabalha contra o tráfico humano, a violência doméstica e o abuso e exploração sexual infantil, e também dando suporte às vítimas. E a doutora Diana é uma voluntária, parceira, ela vai se apresentar aqui. Doutora Diana, seja bem-vinda, por favor. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Realmente é uma honra poder estar participando, ajudando, ainda de maneira muito incipiente, né? Agora que eu estou podendo ficar mais tempo aqui em Orlando e também dedicar um pouco mais do meu tempo em Recife, né? Porque não tenho mais que dispensar os cuidados especiais que a minha mãe requeria. Ela agora descansa em paz. Então, agora eu vou ter mais tempo para dedicar à fundação e às necessidades que eu considero que eu teria competência dentro da minha área, né? Olha, isso é uma bênção a gente poder ter a Diana com a gente, uma médica ortomolecular excelente. A gente vai falar aqui sobre, né, a carreira dela, sobre como ela começou, a família. Tem muitas histórias engraçadas, né, Diana? Muitas. Nas nossas conversas na família, a gente ri muito. E eu queria te perguntar, Diana, para você falar um pouco, porque assim, a medicina é um sacerdócio, né? A Com medicina é um certeza. sacerdócio. Ser médico, eu sou da advocacia, né? Quem me conhece sabe, eu sou da carreira jurídica, que eu também considero um sacerdócio. Com certeza. A medicina, ela cuida da vida, né? Da saúde física, mental, psicológica, né? Também. Hoje a gente tem a medicina integrativa. E o direito, cuida do direito da vida, né? O direito no sentido mais amplo dele, e direito também é vida. Na hora que a pessoa tem um direito prejudicado, pode prejudicar A toda sua uma saúde, vida, a saúde, São profissões que se complementam, né, profissões Ana? que se E complementam. eu fui muito abençoada por ter nascido numa família que sempre valorizou muito a educação e com certeza eu tive a influência do meu avô. Meu avô foi o primeiro médico do interior de Pernambuco. Ele formou-se em Salvador e foi exercer a profissão no interior de Arco Verde. Ah, Lá ele foi prefeito, lá ele montou o primeiro hospital e nesse primeiro hospital que ele montou, não por coincidência ou por destino, estava com 7 anos, tive uma crise de apendicite e ele me levou para esse hospital, me operou e num dia ou dois depois, não lembro, ele me levou caminhando e perguntou se eu queria ver o meu apêndice e me mostrou o apêndice. Eu nunca esqueço desse dia. Eu olhei para ele e falei, vovô, quando eu crescer eu vou ser médica igual a você. ai, que lindo. Então, eu escolhi com 7 anos essa profissão. Todas as férias que eu ia para Arco Verde, eu me tornei uma assistente. Organizava a fila do consultório, recebia o pagamento, que às vezes era em peru ou em farinha, e comecei a ajudar, a fazer os primeiros curativos, o mercúrio, enxúndia de galinha. E meu avô também, ele teve a primeira casa ecológica que eu consigo me lembrar. Nossa! Então, ele plantava, por exemplo, a romã, que hoje em dia nós sabemos das propriedades terapêuticas medicinais da romã. Meu avô tinha um pé de romã, ele sabia que a romã tinha propriedade medicamentosa, da casca da romã se fazia o chá, ou se fazia coluntório para passar na garganta, a enxúndia de galinha era para o pé seco do caipira. E aí foi uma coisa muito plena para mim. Eu ajudava a instrumentar cirurgias, eu fazia curativo. Então, quando eu entrei na faculdade, não tinha nem graça. Eu já- achava que eu já era médica, né? Só que eu não sabia a base, não é? Então, sim, tive que estudar. Passei na Federal de Pernambuco. Eu era uma menina meia danadinha, não era muito de estudar. Mas, sim, nos últimos 2 anos eu vi que eu tinha que realmente sentar na cadeira
e queimar as pestanas, como a gente diz, e conseguir passar de primeira no vestibular na Federal de Pernambuco, né? Talvez fosse essa coisa de no início não querer muito estudar, já pela autoconfiança que você tinha da prática, né? Isso às vezes. Eu Isso. passei isso no direito. Eu, antes de entrar na faculdade de direito, a minha família, praticamente por parte de mãe, todos advogados, né, na área jurídica e tal. Então eu já vivenciava isso no meu dia a dia. E também, antes do direito, eu fui relações públicas e também depois, quando eu comecei o primeiro período de direito, eu já advogava, entre aspas, Entre né? Já aspas, estava. Então, quando a gente entra na faculdade, a parte acadêmica, a gente já. Caramba, eu já vi isso, já né? vi isso. E tal. E também teve outro fator, como eu te falei, né? Que eu fui muito, sim, sortuda. Meu pai também era professor de físico-química. Uau! E meu pai, ele gostava muito de viajar, era um homem extremamente inteligente. Meu pai tinha um mundo na cabeça, tinha política na cabeça, falava muito. E quando a gente tinha 12 anos, meu pai nos levou para passar um ano numa universidade americana, numa cidade pequena, Bloomington, Indiana. Então, eu passei dos 12 aos 13 anos nessa escola da universidade, uma escola modelo, tendo aulas de inglês especial, tendo muitas aulas dos mais diversos esportes. E isso me fez realmente ter um diferencial, porque então já comecei a amar os Estados Unidos e a gostar do American Way of Life. E aí, com 15, 16 anos, eu convenci meu pai, que também naquele tempo era meio inusitado, ai, para os Estados Unidos, para uma família que não conheço. Hoje, se eu soubesse todos os dramas, talvez eu não tivesse ido, né, fazer o intercâmbio, mas, novamente, eu tive sorte. Fui para uma família católica, eles já tinham 5 filhos e ainda me pegaram de irmã mais velhas. Eu tive o privilégio de fazer 16 anos, né, que aqui você sabe que é uma festa, com tudo que tem direito. O Sweet 16. O Sweet 16, com um bolinho de carneirinho feito pela minha avó americana. E também de experimentar a facilidade que você tem uma dona de casa. Eu tenho certeza que eu fiz muitas coisas na minha vida profissional com a influência do que eu aprendi no dia a dia com a minha mãe americana, né? Eu lembro assim, quem que vai passar minha roupa? Na casa da minha mãe tem alguém para passar a roupa? Ela, não, ferro, a gente não tem ferro, não. Como não tem ferro? Não, bota na máquina de lavar, bota na máquina de secar, tá pronto. O jantar ela fazia rapidamente, acendia o forno, botava lá uma carne, umas batatas sem descascar, estava feito o jantar, não é? Então, essa praticidade do americano, a escola também era uma escola de freira, mas eu não precisava usar uniforme, então eu fazia o desfile das minhas roupas lindas que minha mãe fazia. Então, foi um tempo maravilhoso e um tempo de aprendizado e um tempo de reconhecer que o mundo funcionava diferente de Recife, Pernambuco, Brasil. Isso foi ótimo. É um privilégio, uma oportunidade dessa, realmente. Como foi que você... teve um episódio, você foi para a Alemanha, não é isso? Sim, Viveu na Alemanha um tempo. Isso. Como Eu foi? também, vamos dizer assim, comecei a namorar com meu primeiro namorado literalmente nos meus 15 anos. Mas era aquele namoro de antigamente, que você não tinha certas intimidades, né? E nós nos casamos, eu estava no 2º ano de medicina e ele ganhou uma bolsa. Ele trabalhava, era físico médico, trabalhava na Comissão Nacional de Energia Nuclear e ganhou uma bolsa de 6 meses para ir para Munique. E eu ainda estava na universidade, tinha acabado o 4º ano de medicina. No final do 4º ano também eu tive minha primeira filha. E aí nós fomos morar na Alemanha. Então foi um outro aprendizado, não é? E toda a cultura alemã, da pontualidade, do pós-guerra, das restrições. Eu lembro assim, eu achava tão estranho que, por exemplo, a carne fosse o peso de 100 gramas. Quando eu cheguei no mercado, que disse que queria 2 quilos de carne, porque meu sogro ia chegar para visitar, o cara olhou assim para mim, nossa, ela deve ser muito rica, ninguém compra 2 quilos de carne, né? São essas pequenas coisas que você fica, não é? Né? O chefe do meu marido, de um grande instituto de pesquisa muito rico, ele tinha um verdadeiro dispensa, um bunker na casa dele, e os filhos dele, tinha 3 filhos, e eu vi aquela relação de cartófilo, eu digo, o que é isso? Eu não entendia muito bem alemão, aí a esposa dele disse, não, para cada criança, eles têm a quantidade que eles precisam de alimento, então o mais velho come uma batata grande, o mais novo não come.
Eu disse: "Nossa, então você vê uma cultura que valoriza, né". Eu acho que uma nação que teve uma guerra não Uhum. vai ter estragos como Estrago, nós é. tínhamos no No Brasil Brasil, nessa sempre época, né. muita fartura Então, tudo sempre, isso a né? gente vai crescendo, então devido a essa o meu marido ser físico, eu também entrei nessa área de física médica e quando finalmente ele voltou e foi morar e ter um emprego no Rio de Janeiro, nós nos mudamos para o Rio de Janeiro. E na época eu entrei no Hospital do Câncer, porque eu pensava fazer pediatria, o que Uhum. tinha vaga era oncologia. Daí minha entrada na oncologia, minha entrada indireta na parte de radioterapia, nessa parte de física, e aí precisou de uma médica na Comissão de Energia Nuclear para estudar essa parte de acidente, patologia da radiação, e aí comecei meu treinamento. Aí volto de novo sozinha para os Estados Unidos, Oak Ridge, para fazer treinamento nessa área. Nessa área. E aí fui 2 vezes, com bolsa para o Oak Ridge para ter um treinamento em acidente radiológico, né. E esse universo da medicina integrativa, ele chegou quando? Em que ponto da carreira ortomolecular? Que a Ana gente ouve falar muito nisso isso. hoje, né? Lá atrás. O que eu tive algumas alergias medicamentosas, Uhum. principalmente a primeira aspirina e depois um antibiótico, sulfa. Me senti mal, vomitei. E no meu segundo filho foi parto cesáreo e pós o parto cesáreo eu comecei a desenvolver uma alergia muito severa de pele, que foi Uhum. caracterizado como síndrome de Steve Johnson. Inclusive, quando eu vi a gravidade, eu tomei um avião, saí do Rio, fui para Recife, porque no Recife eu tinha mãe, né? Deixei a minha filha mais velha com minha mãe, o menor com minha sogra, e fui direto me internar. E foi Nossa. um tratamento extremamente, assim, agressivo. Eu praticamente tive risco, sim, de vida. E aí eu fiquei com pavor. Então, uma médica formada há pouco, com pavor de remédio. Aí fui estudar homeopatia, que na Uhum. época nem era especialização, depois que foi. Mas também pela influência de ter morado na Alemanha, que eu Eu conheci lá a também. homeopatia, né. Fui estudar homeopatia e pouco depois de eu concluir, vi lá uma chamada para um curso de psiquiatria ortomolecular. Aí meu pai estava Interessante. começando com sintomas psiquiátricos por um problema que ele teve na universidade, né. E tomando medicação convencional, fazendo eletrochoque, eu digo: "Nossa, Uau! meu pai é um homem com um cérebro tão brilhante, virando não sei quantos Vegetando. remédios e fazendo eletrochoque e não melhorava". Então, por ele, eu fui fazer esse curso de fim de semana e fiquei apaixonada nesse era Hélio Povo, que foi introdutor da ortomolecular, e me matriculei no curso de formação, que era assim, um fim de semana no mês, né, sábado, domingo e sexta, 2 anos praticamente, então fiz minha formação de ortomolecular, que casou com meu trabalho na Comissão de Energia De Nuclear, energia, né? parece que não, mas casou, não é? Entender radiação, entender radicais livres, aprender a prescrever, que é o que a gente não faz ponderalmente, Uhum. substância. Então eu achei, assim, maravilhoso. E também tive que fazer uma pós-graduação em medicina do trabalho por causa do meu trabalho na Senem, que eu me tornei também chefe da parte médica. Aí fiz também curso na Fundação Getúlio Vargas Uhum. para poder ter a chefia, né, a parte de acadêmica, de administração. Uhum. Então eu fui, assim, muito privilegiada e consegui fazer, assim, várias formações. E depois nós nos transferimos de volta para Recife, então 20 anos no Recife, Hum. teoricamente. E aí eu comecei, além do meu trabalho na comissão, ser voluntária no Hospital do Câncer, Hum. na no conselho do Hospital do Câncer. Foi um trabalho muito bom, que me deu muito retorno. E meu consultório particular, Que até atendendo hoje. como homeopatia e ortomolecular, que é até hoje. E nesses 20 anos que eu estou no Recife, ainda teve o doutorado, antes disso, o doutorado do meu marido em Atlanta, 4 anos, que eu trabalhei no Shepherd Spinal Center. Uhum. Aí lá vou eu para outra área, que é trabalhar com pessoas que tiveram traumas de coluna e que estão sem andar, e estão dependendo totalmente de cuidado. Foi um trabalho maravilhoso. Passei 2 anos e 8 meses no Shepherd Spinal Center, saí chorando, chorava eu e os Foi. pacientes. E depois a gente voltou para Greenville, onde eu tive o convite para ser visiting professor.
E aí eu comecei a desenvolver um protocolo para os pacientes com câncer de pulmão, que era a maior incidência, Uhum. né? Na Carolina do Norte tem muito câncer de pulmão, é uma região onde se planta muito fumo. E o tratamento lá era o convencional, radioterapia, quimioterapia. E meu filho, você está tomando o quê? A Diet Coke. E está Meu comendo o quê? Deus. Potato chips. Eu digo, não dá. Então, quando o chefe viu que eu tinha essa vertente, me chamou e eu não queria perder o consultório, então eu fiquei indo e voltando. Ah, Foram, o que eu pensava que era um ano se nossa. transformou em 2, se transformou em 3, se transformou em 4 e fazendo esse trabalho. E com isso rendeu alguns trabalhos publicados. Então, quando eu consegui publicar o meu trabalho, que era o tratamento ortomolecular no paciente oncológico, foi também lançado um livro que ficou muito famoso, o Anticâncer. Então, parece que ele estava vendo o meu trabalho e eu estava vendo o dele. Oh, Foi uma coisa assim, uma incrível, coincidência, né? né? E hoje, todo tratamento oncológico, você já sabe a importância de fazer essa abordagem ortomolecular, né? É Então, verdade. Agora, a gente aqui, né, nós estamos falando aqui para todo tipo de público, né? Pessoas, uhum, amigos, leigos, uhum, profissionais da área também, amigos e tal. Vamos, para a gente entender melhor, quem não conhece o que é a medicina integrativa, uhum, ortomolecular, parece para muita gente parece um nome estranho, né? uhum. Ortomolecular, o É que fácil, é danado fácil. é ortomolecular, Esse né? termo ortomolecular, a molécula correta, né? Ortomolecular. Ortomolecular. Esse termo foi cunhado por Linus Pauling, 2 vezes Prêmio Nobel de Química e da Paz, e os médicos que sucederam, né, essa medicina. No Brasil, como eu te falei, eu tive o privilégio de fazer minha formação com Hélio Pova, e significa que você vai estudar como é que o seu corpo funciona. Então, nós somos átomos, nós somos radicais livres, nós somos vitaminas, minerais e aminoácidos. Então, quando o nosso corpo está equilibrado do ponto de vista hormonal e do ponto de vista desses nutrientes, nós temos mais saúde. Então, a Uhum. medicina convencional fica literalmente de braços cruzados, esperando você adentrar o consultório do especialista, que a gente diz que Uhum. é capitania hereditária, né? Olha, Aham. eu sou dono da sua cabeça, não, eu sou ortopedista do dedo, da mão, do pé, não E é? na verdade nós somos um Um todo, né? todo. Então, isso é um diferencial do médico integrativo. Ele olha para o paciente e eu vejo como um todo. E aí vai a minha experiência de tantos anos de formada, 40 de Uhum. formada, mais de 20 de ortomolecular, não é? Então, sim, eu vejo os exames, como o médico convencional vê, mas eu vejo como é que você está se portando, como é que está seu fio de cabelo, como é que você está, a sua emoção. Isso a gente já vê, já é experiente. E aí peço os exames específicos, né, das dosagens de vitaminas, minerais, aminoácidos, de hormônio, e vamos equilibrando de acordo com as suas necessidades. E aí, mais recentemente, eu entrei também nessa área da parte hormonal, que quando eu fiz a Uhum. minha formação há mais de 30 anos nessa parte ortomolecular, não tinha a terapia hormonal. E aí fiz aqui alguns cursos nos Estados Unidos, American Anti-Aging, A4M, American Academy of Anti-Aging, né? Que tem cursos maravilhosos, tem uma grande reunião no verão aqui em Orlando e outra em Las Vegas, e tem os pré-cursos. Aí eu fiz a parte hormonal para aprender a suplementar hormônio, então não é só, você tem que ser endocrinologista, não é? Uhum. E aí é uma coisa importante para que o paciente, como um todo, ele tenha não só as suas vitaminas, minerais, a parte da alimentação, que também minha formação ainda no curso de ortomolecular tinha aula de nutrição. Uhum. Então, eu sei prescrever um cardápio, se orientar uma dieta, não que eu deixe de lado uma colega nutricionista, que se o Uhum. paciente preferir vai passar o cardápio, mas a orientação alimentar, dizer o que você deve comer para você ter mais saúde e mais qualidade de vida, né? E mais recentemente, ainda crescendo esse arsenal terapêutico que o médico integrativo teve, os estudos, né, do projeto Genoma, 2003 foi concluído esse projeto Genoma, e se sabe hoje com segurança que não é, você tem um gene, minha família teve câncer de mama,
ficou muito famosa a Jolie, né? Já, Ah, minha Angelina mãe Jolie. teve, eu vou tirar vou tirar minha mama, vou tirar meu útero, porque eu não quero ter câncer de mama. Perdeu foi o Brad Pitt, né? Foi, Além dos ovários, do foi câncer, além né? dos ovários e do Então, útero. quando a gente vai realmente estudar a importância da genética na expressão do gene maligno, Uhum. depende do que você faz. Então, não mais que 20% de uma doença é a genética, 80% é seus São hábitos de os vida, hábitos de vida, né? né? Que A inclui não alimentação. só você suplementar vitamina, mineral, ficar preocupado em equilibrar seus radicais livres, você precisa ter uma vida saudável. Que aí vai os estudos das blue zones, os estudos dos genes que se expressam ou não se expressam. Daí a importância do sono reparador, da sexualidade, não é? E de você ver o paciente como um todo. E mais recentemente, um livro que eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar, não é? Que é O Tempo de Vida, traduzido em português, não é? Do David Sinclair, né? Why We Age em inglês and Why We Don't Have to Life Span, onde ele prova, ele não é médico, ele é biólogo e ele trabalha com micro-organismos e ele faz experimentos também em cobaias, em ratos, e ele comprova, vai começando a comprovar. Nossa, o ratinho que tem a mesma refeição dividida em 6 vezes, ele vive menos e é mais gordinho do que quem come aquela quantidade de ração, aquelas calorias uma vez só. Então, que genes, ele não é geneticista, né? Biólogo, então que genes ele expressa, que gene... Então, esses estudos do David Sinclair, esse livro foi lançado em 2019, ele também veio somar a esse modelo de medicina integrativa e criar o que é a dieta da moda, né? O jejum intermitente, que as pessoas às vezes não entendem muito, mas todo mundo agora está nessa de fazer jejum intermitente, porque estimula ou desestimula alguns genes, a importância da metformina, do resveratrol, ou seja, tudo que já se falava na medicina integrativa, esses trabalhos do David Sinclair na longevidade. Porque qual é o problema da humanidade, Ana? Além do problema que você lida, que é o problema de tráfico humano, de drogas, não é? É o problema que a população está vivendo mais. Então, nós temos uma inversão da pirâmide. Nós temos poucas pessoas nascendo e muitas pessoas vivendo velho. Só que estamos vivendo velhos e doentes. Não é? Então, tem uma certa hierarquia. Até 20 anos você é saudável, raramente tem um câncer. Dos 20 aos 40 anos você começa a ter sobrepeso, início de diabetes, início de hipertensão. Dos 40 a 60 você tem tudo isso agravado, começa a fazer, às vezes, sua primeira ponte de safena, tem seu primeiro infarto, já está tomando 2, 3 remédios para baixar seu colesterol, já fez a 10ª dieta para perder peso, às vezes já fez sua bariátrica, começa os cânceres, e dos 60 anos em diante, tudo isso, e ainda mais os cânceres, e ainda mais graves, e as doenças mentais, os Alzheimer e as demências. Então, quem é que vai produzir? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai suprir esse custo de tantos idosos, não é? Então, esses trabalhos do David Sinclair levaram em atenção tudo isso, e agora nós temos mais verba para fazer pesquisas e estudos em desacelerar. Olha que novidade, né? Nós hoje sabemos como desacelerar a idade biológica. Por que isso é importante? Porque quando a gente desacelera a idade biológica, nós estamos inibindo as doenças mais graves e as demências que são totalmente incapacitantes, não é? Agora, junta esse caldeirão, uma pandemia, a explosão de que você sabe melhor do que ninguém do tráfico humano, do tráfico violência de droga, doméstica, violência abuso doméstica sexual, e a questão das drogas, né? drogas. Então, veja como é que nós estamos... Alcoolismo. não é? E ainda mais o problema político, né? Geopolítico, que antigamente tinha uma guerra aqui, não abalava que gera o mundo, uma tensão global, né? Que gera uma tensão. Então, essa é, vamos dizer assim, onde que eu acho, Ana, que eu posso estar ajudando
essa visão mais holística aqui, não É, é? Essa... veja, pessoal, que riqueza nós temos na nossa fundação, né? Uma pessoa que, com essa bagagem toda e que está se disponibilizando a um trabalho voluntário que vem já ajudando, né? Não é hoje, já tem, embora ela esteja lá em Recife, mas quando vem para cá, orienta, sempre que a gente precisa, encaminha. E é assim, algo extraordinário, porque a gente está vendo hoje as pessoas completamente Isso, desnorteadas, não sabem como. Não precisam encontrar o seu eixo, isso. né? Porque foram tiradas do eixo com toda uma cultura de medicação que traz efeitos colaterais, E a né? própria estrutura familiar, A não é? própria estrutura Antes eu me familiar. lembro que quando eu fazia uma besteira, eu levava umas palmadas raramente. Eu não tive. É importante. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que entrei nessa área de voluntariado que eu nunca tive nenhuma agressão. Graças a Deus, Ana, nunca tive. Graças a Deus. Nunca fui. A minha família foi bem estruturada. Meu pai era católico, vicentino, né? Dava dinheiro para a igreja, tinha uma casa das idosas, me levava para lá. Eu ajudei até catecismo. Eu era muito danada, fui expulsa de 2 escolas de freira. Mas eu fazia, eu pagava meus pecados direitinho. Depois pedia Mas, perdão. depois pedia perdão. Mas assim, então, nesse caldeirão que nós estamos, né? Então, o cuidado com os nossos voluntários. Cuidado com Cuidado você. Você está aqui em cima, você é o guarda-chuva para muita gente. Então, você não pode desmoronar, você não pode ter o famoso burnout, né? Burnout, De tanta verdade. coisa, sua cabeça, você já não dorme, você já não tem hora para uma coisa, outra, não é? Então, isso precisa ser cuidado para todas as nossas Não, é um voluntárias. grande privilégio, uma grande bênção a gente poder, né, ter um profissional como a doutora Diana e como outros profissionais que temos também, que a gente também vai estar trazendo aqui no podcast Entre Amigos. E assim, em geral, quando a gente escolhe uma profissão dessa, né, é porque existe latente em nós esse desejo de ajudar, de salvar vidas, né, de cuidar de promover a justiça, promover o bem-estar. Como começou essas experiências com voluntariado? Como foi? Isso foi uma manifestação interior assim que veio, né? Eu quero fazer, eu quero ajudar, foi tocada. Como foi a sua experiência com Foi o isso? exemplo do meu pai, né? Como eu te falei, meu avô, assim, diferente do... Talvez o médico daquela época era assim, mas meu avô, o pagamento do meu avô muitas vezes era com farinha, era com peru, era um Deus te abençoe, era uma coisa diferente, né? Mas assim, meu pai, ele teve alguma herança de família, meu pai era desse assim, eu me lembro que tinha um inquilino que não podia pagar, aí ele dava a casa para o inquilino. Ai. Ele deu para Tec Filipe um relógio do pai dele de ouro para o bem do Brasil. Eu fui fadinha, eu fui bandeirante, então eu acampava, eu ajudava, teve axé, eu ajudava. Meu pai tinha essa casa das velhinhas vicentinas. Engraçado, minha irmã mais velha não ia, minha mãe, quando eu tinha idade, minha mãe deixava eu ir. Então eu ia, via lá as velhinhas, aí teve a coisa até de ampliar, eu vi lá o cara fazendo tijolo, eu digo, me ensina que eu quero fazer essa parede de tijolo. Mas menina não faz isso, eu digo, mas eu faço, não tem problema não. Então fui lá botar as paredes, né? Dom Helder Câmara, que era arcebispo de Recife, a gente interagiu com ele, né? E o Hospital do Câncer do Recife também foi interessante, que eu estava transferida de volta para Recife, começando o consultório, trabalhando para a implantação do Centro Regional de Ciência Nuclear, pouca coisa para fazer, né? Larguei a minha vida assim super atribulada de chefia geral da parte médica da CENEM, então tá no Recife para mim, nossa, não tinha nem graça, era muito monótono, não tinha o que fazer. Foi quando precisou, mudou lá o Hospital do Câncer, uma amiga minha de infância foi chamada para ser presidenta do conselho e ela me ligou, Diana, eu não entendo nada disso, eu vou aceitar por causa da minha parte política, mas você vai ser de fato, vai me ajudar nisso. Eu digo, ótimo. Então, também foi uma boa experiência, né? Voluntariar é realmente algo que tem que ter um altruísmo, né? Um desprendimento,
porque E é gratificante, é não é? E a gratificante gente aprende demais, pra caramba, muito, aprende. muito, é muito gratificante. Ouvir um Deus lhe abençoe, É, ouvir que não. você E quando mudou você vê minha a vida. transformação, mudar a vida, Isso. não tem dinheiro no mundo que pague isso, não tem. E outra coisa assim muito bonita que me deu muita gratificação no Hospital do Câncer foi realmente melhorar a parte pediátrica, né? Porque nós precisávamos de ajuda, nós tivemos ajuda, nós fizemos a brinquedoteca, porque você vê um adulto com câncer e sem, vamos dizer assim, sem infraestrutura. Veja que quando eu estava no Recife, eu já tinha passado por hospitais americanos, já sabia o que era top, né? Então era tudo muito É muito pobre, precário. muito quente. Como que não tinha um ar-condicionado? Como que não tinha lençóis fartos, como eu via no Shepherd, né? Que você pegava assim de tulha de lençol. Era tudo contado, a própria alimentação. Então, eu chamei o nutricionista, fui falar, ela... Como assim a senhora entende alimentação? Eu digo, eu fiz ortomolecular e tive isso aqui. Vamos lá, vamos melhorar esse cardápio, vamos pedir. Então, a gente consegue fazer muitas coisas. Eu vejo assim que quando o servir, né? A gente tem essa essência, né, que vem com a gente, esse despertar. Você veja, numa mesma família, a educação, vários filhos, às vezes os pais ensinam a todos, mas um ou dois é que realmente leva a Tem o coisa, perfil, tem o perfil. Mas eu acredito que a educação, né, a isso. formação, Eu tive modelos, né? modelos, isso é muito importante. Tive. Inclusive aqui nos Estados Unidos, né? É uma cultura muito valorizada, a cultura do voluntariado Então, é muito respeitada. a minha mãe americana, né, Uhum. Dolores Bisson, o meu pai americano, ele era eletricista de subir em poste, mas tinha uma casa bonitinha, de 3 andares, novinha, podia prover para a família. E a minha mãe, ela era voluntária dos escoteiros, entendeu? Então, eu Sempre. já tinha É, sido fadinha no Brasil e cheguei lá, ela tinha também. tinha também essa. E quando nós fizemos esse exchange student, foi muito interessante, que é diferente da agora, nós tivemos um preparo, aprendemos a política, Ariano Suassuna, não é? Não sei se você já ouviu falar Eu nele, né? conheço demais. Ariano Conheci, Suassuna, né, falecido. falecido, deu palestra, então nós éramos embaixadores do Brasil naquela cidade pequena, né? E também fazia palestra, falava sobre o Brasil, era muito Essa coisa da interessante. responsabilidade social, né, dessa consciência de você entender que o mundo não gira em torno de você mesmo, né? Você Isso, tem algo mais. A vida não diz respeito só a gente, diz isso. respeito a outras pessoas. Minha avó sempre dizia assim: quem não nasceu para servir não serve para viver. É Eu verdade. sempre lembro disso quando, né, a gente fala nesse tema. Mas com relação a um trabalho na fundação, como é que você vê que a medicina integrativa, a ortomolecular, pode auxiliar as vítimas de violência doméstica, tráfico humano, que são traumas profundíssimos, não só os físicos que são visíveis, né? Uhum. Mas também o emocional, o psicológico. Como é que você enxerga isso que, É, né, o, o, funcionaria? o que eu propus mais a fazer para a fundação e tenho procurado estudar mais são os traumas que você não tem o corpo delito em si, você não tem a lesão corporal, que esse é fácil de provar, não é? É aquela mulher que foi espancada, tem a marca, que o marido mordeu. É. Eu também fui voluntária numa igreja lá do Rio e lembro, chegou uma vez, eu assim, já meio cansada, diga, o que é que a senhora tem? Mordedura de marido. O quê? Mordedura de marido. Digo, aonde? Ela abre assim, Ai, o meu peito, Deus. aqui. Aí eu disse, e por quê? Não, porque ele quer transar comigo e eu não quero, doutora, que eu já tenho 3 filhos. Eu digo, e você não, por que não ligou? Ah, porque eu não consegui ligar. E anticoncepcional não tem dinheiro. E esse ambulatório da igreja, teoricamente, o que eu Uhum, prescrevia, a farmácia dava e a igreja pagava. Eu prescrevi anticoncepcional da mulher. uhum. O padre mandou me chamar. Como que a senhora na igreja não pode prescrever? Eu digo, o seu padre, aconteceu isso, isso, isso. Essa mulher não pode engravidar, essa mulher não pode sair de casa. E o senhor quer que eu faça o quê? Deixa ela engravidar para ela fazer um aborto clandestino? Ah, mas a gente não vai pagar anticoncepcional. Tá bom, eu pago no meu bolso. Então, essas coisas, né? É. Então, A incide. religiosidade, às vezes, Então, né? quando você tem a lesão corporal, não é? Você precisa até provar
aquele trauma, você vai, faz um exame de corpo de delito, você vê, você tem subsídio. Agora, quando é um trauma emocional, psicológico, que agravou muito, Ana, na pandemia, com Muito, pacientes de bom muito. nível, de paciente a nível de consultório, por que que é que aconteceu? As pessoas ficaram isoladas, o marido bebeu mais do que já bebia em casa, então isso perde algumas, vamos dizer assim, algumas. Fica mais É, agressivo, quer ter sexo por sexo. A mulher já está transtornada, porque era acostumada a ter empregada, já não tem, tem que fazer em casa, ainda com o menino em casa, tem que ajudar menino. E o marido ainda querendo ter sexo com aquela mulher. E outra coisa que aumentou muito é essa coisa da pornografia. É, é uma vamos tragédia. dizer assim, bem-vinda. Não tem um celular de homem que eu conheço É, que não tenha foto de mulher nua, não é? Ou transação. E a mulher, de uma maneira geral, nós somos diferentes. Não é que nós não precisamos de sexo, mas a gente não tem. É muito raro você ter uma pessoa, uma mulher, que tenha grupo de homem nu ou de sente. é. Não tem, a O que, gente tem acon- outras coisas para o fazer, que ou não acontece, pensa. né, é que tem um estudo que comprova que a pornografia ela vicia tanto quanto uma droga, a cocaína. É uma droga e que leva realmente a uma compulsão patológica, né, e que a partir daí não há um controle, aí causa disfunção erétil, causa né, os relacionamentos eles são quebrados por causa da pornografia. Sem contar que chega um ponto que aquela pornografia, entre aspas, normal, né, de um homem e uma mulher, já não satisfaz mais. Aí passa a querer a coisa mais violenta e depois já não satisfaz mais. Aí passa a querer sexo com crianças, com animais. Como vê na imagem. Como vê na Como vê imagem. na não é? imagem. Então, vai levando a pessoa a uma destruição, a um processo de dependência. Tanto que tem grupos de ajuda para cura, né, Isso. da pornografia. Então, isso é uma coisa, isso é um fato. Então, isso aumentou muito, muito, muito durante a pandemia, porque as pessoas não iam mais trabalhar, ficavam em casa. E as visualizações dessas cenas, desse coisa, as pessoas fazem de uma maneira inocente. Eu digo, nossa, você não consegue pensar de você estar vendo esse quadro aí, bonitinho, uma pessoa nova, pode ser isso um adolescente, uma criança. Não, a pessoa não consegue pensar. A pessoa Você só sabe consegue achar que é bom, que né? esse país é o número 1 em consumo de pornografia infantil. Que tristeza, Isso. como Cada tem vez mais cedo. crescido o consumo de pessoas adultos buscando sexo, assistir ou praticar sexo com criança. Olha, a vantagem desse país é que aqui se tem mais estatística, se tem mais os fatos, se coloca a boca no trombone, É, vamos dizer assim, tem uma pessoa como você à frente. No Brasil, Ana, se for ver, com certeza não é tão diferente, não. Não é, não. Pelo que a gente pode ver, não é? a gente conhece a cultura Nós especial. estamos começando uma filial lá no Recife, né? Exato. E mais assim, de consultório, no meu grupo mesmo familiar, dos amigos, dos conhecidos, dos sobrinhos, eles aceitam como uma coisa normal. E a mulher tá lá cuidando, olha a divergência, né? Então, o homem tá lá vendo pornografia, achando que é natural, então perdeu aquela, vamos dizer assim, aquele namoro, aquela afetividade, porque vê cena de sexo e acha que a mulher tem que estar para aquela Pronta para coisa. aquilo E ali. começa a dizer, você tá horrível, você é ver, você não quer, desculpa a palavra, fuder, dar, né? Vem aquele tema baixo. Quanto mais baixaria, mais a esposa se retrai e fica vivendo aquela relação traumática dentro de casa, não é? Ao mesmo tempo não aceita, ao mesmo tempo não pode falar. E aquele comportamento da mãe vai influenciar para os filhos também, porque ela já não dorme, ela tem medo de dizer não ao marido, de praticar certo tipo de sexo, dizer não a ele, e ele botar ela para fora de casa, que ela é dependente dele, ou sei lá quais os motivos que tem, não é? Então, e fica a mulher doente. A pessoa adoece, E porque é um reflete nas trauma crianças também, psicológico. nos A mulher filhos. fica cansada, a mulher fica sem paciência com os filhos, a mulher se sente impotente. E a mulher vai recorrer a quem? Vai em qual delegacia dizer que o marido dela agora quer que ela haja como está vendo lá nos filmes? Cadê a prova? Agora, doutora, isso é a cultura que a gente vive, né? A cultura do abuso
desde que praticamente o mundo é mundo. E nós mulheres, como geradoras da vida, não que o homem não tenha essa responsabilidade como pai, mas nós mulheres que somos a geradora da vida, que acolhemos e que amamentamos e que temos aquela criança colada com a gente, especialmente nos primeiros meses e anos de vida, a nossa responsabilidade na educação É muito para grande. ensinar os nossos filhos que sexo, principalmente os filhos, homens e mulheres, mas principalmente dessa cultura machista que a gente vive, né? Aos homens, que a mulher ela é para ser amada, a mulher ela é para ser respeitada, e a mulher também respeitar o homem e amar Isso. o homem. E também saber que sexo não se vende, sexo não se compra. É a nossa É responsabilidade. muito grande. O que é que acontece? Na nossa cultura, nas culturas mais machistas, especialmente na nossa região Nordeste, o filho homem nasceu. Pode tudo. Segure suas cabritas que meu bode tá solto, né? Segure suas cabritas. Aí isso. todo mundo ri, acha graça. Ah, meu filho é pegador, sai pegando todas as menininhas, aplaude o pai, aplaude a mãe. A mulher de família tem que ser direita, né? Tem que casar recatada, virgem, tem direita. que casar virgem. O menino não. O menino, né? O garoto Então é faz 15 diferente. anos, que ainda é uma criança, não tá, o cérebro dele não está preparado para o sexo, Isso. para certas práticas, leva o rapaz para um bordel, Isso. para tirar a virgindade. Aí faz 18 anos, às vezes até 15, 16, leva para um strip club. Tem que começar a beber, Tem que começar a beber, ser a homem, fumar. ser macho. Isso é fruto de toda essa distorção, nessa formação, nessa educação e desse distanciamento dos ensinamentos da palavra de Deus. Isso, Né? também. Então, aí isso vai em reflexo na sociedade. Hoje temos aí jovens agressivos sexualmente, pervertidos sexualmente, crianças que são viciadas em pornografia com 7, 8 anos de idade. Isso. Que não estão prontas que não para esse estão tipo prontas, de conteúdo. que trauma nesse cérebro, né, nessa vida dessa criança. Então, a responsabilidade nossa como pai, como mãe, como avós, né, de estar policiando, monitorando, cuidando dessa... Principalmente com esse advento dessa internet. Da internet, né? exatamente. A mãe, eu digo mãe porque não tem sempre como a a que gente tá mais considerar mãe e próxima. pai, né? Deveria ser um ato conjunto, né? Deve ser. Mas os pais sim têm que ser responsáveis e os pais sim têm que ensinar o certo e o errado e sim tem que haver um mínimo de espiritualidade e religiosidade, seja qual for, né? A qual for, mas tem que ter essa consciência de limites, ter limite, não é? Limites. E agora o problema das drogas, né? Agora, não tem como não falar, não tem como não ensinar, não tem como dizer você não aceita nada de estranho, você não come bala que mamãe não dê. Tudo a gente tem que pensar, porque está um problema seríssimo. A gente está vivendo tempos bem, bem complicados e que a família tem sido muito atingida, mas eu vejo que há uma negligência muito grande de muitos pais, de muitos familiares que estão mais preocupados em fazer dinheiro, em estar na internet. Dá muita coisa para o filho. Dá muita coisa, deixa com um erro, um tablet, um iPad, um celular, deixa lá. E aí essas crianças ficam a sós. Os predadores, a gente trata disso na fundação, eles reinam, né, na internet, aí vem as drogas. Hoje, essa questão do fentanil, né, que essa droga, esse opioide aí, perigosíssima, está sendo posta nas outras drogas, misturada com maconha, misturada inclusive, Ana, você vê na internet já anúncios de, vamos dizer, até como se fosse um suplemento. Você está sem energia, mande buscar o suplemento tal. Então, diz que está vendendo, vamos dizer, sei lá, uma ginkgo biloba, que está vendendo uma vitamina para melhorar sua disposição. E ali ele já embute um pouco do Isso fentanil. É um alerta, viu, pessoal? Não Isso é um alerta. compre medicamento, suplemento. É natural, é um chá. Não, pode estar contendo esse fentanil.
e você não está sabendo. Aí você se sente bem, bota um pouquinho, aí pede de novo, pede de novo. E isso o tipo da droga que se você pegar, olha, isso assim, não é uma pitada assim, não, ponto que você pega assim, é menos. Você pode ter uma sensibilidade e você pode ter uma parada cardíaca muito rápida. Tem que ser Alguns dias falado, tem que atrás, ser falado nas debatido, escolas. falado nas escolas com os pais. Eu compartilhei nos nossos grupos um documentário de um jovem rapaz sobre o fentanil, né? E aí os testemunhos dos pais, familiares, de adolescentes que foram, foi só fumar uma maconha. Aí nessa fumada de maconha tava com fentanil misturado, morreram, faleceram, tiveram parada cardiorrespiratória lá, faleceram. Então, assim, é muito sério. A educação, a família, o seio familiar, a base familiar é muito E esse seu importante. trabalho, né? Eu tomei Sim, conhecimento desse documentário, foi você que me mandou, eu mandei para algumas pessoas ficam meio assim, Diana, você está entrando nessa? Como assim eu estou entrando nessa? Eu estou sabendo nessa? Se eu não falar para você, quem que vai falar? É o traficante, é o médico. E outra coisa, mesmo os médicos normalmente ainda não estão preparados para Exato. pegar uma adolescente, uma criança desacordada. Como assim está desacordada? O que é que tem esse menino? Esse menino teve o quê? Não é? Às vezes já está numa droga dessa que os pais não têm a mínima noção. Eu acredito, sabe, doutora, que a educação ela é fundamental, a informação ela salva vidas. Por isso que a gente, através desse podcast, conversando com os amigos, com os profissionais, através das nossas redes sociais, através das palestras, treinamentos, a gente vai trazendo esses temas importantes que têm afetado profundamente a nossa sociedade, a nossa comunidade, as famílias, e tem causado destruição. A nossa contribuição é trazer esse tema à tona, conversar com profissionais sérios, que conhecem, que são especialistas no tema. Por isso que uma das coisas que vamos fazer juntas na Fundação, com outros profissionais, são esses seminários e essas palestras. E o cuidado que eu quero disponibilizar, né, para a nossa equipe, porque o que é que eu noto, né? Quando você se envolve num trabalho como esse, é difícil você continuar, abre aspas, com a sua vida normal, né? Você vê um caso desse, atende um paciente vindo de um trauma, uma situação, você se sente um pouco impotente, você sente a dor daquela pessoa, e aí suas 24 horas do dia fica com aquele problema do seu próximo com você, e isso influencia a sua saúde, influencia a sua qualidade de vida. Então, nós temos que cuidar da nossa equipe para que as pessoas não adoeçam e se tornem cada vez mais aptas e competentes e rígidas física e mentalmente para cuidar do próximo, né? Então, não deve ser, não, eu tenho que fazer isso, aí eu não durmo, aí eu não posso comer, aí eu como tudo errado. Muitas vezes, às vezes, até não tenho tempo para ir no banheiro, porque tem uma reunião atrás da outra. E também usar essa parte administrativa melhor estruturada. Então, tem alguém que você pode, estou usando o seu exemplo, claro, né? Mas, claro. Sim, você pode delegar, alguém está gerenciando esse podcast para você, delega, entendeu? Então, a gente tem que delegar os novos voluntários para não sobrecarregar as pessoas chaves e não adoecer as pessoas chaves. A gente grande tem desafio. É um grande desafio. A gente tem essa preocupação de cuidar dos nossos voluntários. Outros programas que a gente vem realizando para dar esse suporte. Inclusive, recentemente eu fui tratar de uma parceria com uma academia para que os nossos voluntários eles possam ter descontos, os nossos membership também ter desconto para incentivar a prática do esporte, a prática do exercício. E assim, é aquela coisa, é uma rede de apoio, uma rede de suporte, um apoiando o outro, um incentivando o outro. Vamos fazer, vamos ter aulas de artes marciais, defesa pessoal, ginástica, dança, aula de tiro, que é um esporte. É um esporte e também serve para defesa pessoal. Entendeu? Então, assim, essa preocupação a gente vem desenvolvendo, a Fundação está cada vez mais buscando esse trabalho, né, de beneficiar
não só a comunidade e, obviamente, os voluntários que também fazem parte da comunidade, estão Isso. inseridos em nossa comunidade. Agora, uma questão que é sempre muito chama muito a atenção, a questão da obesidade. Isso é um Com- problema sério. É um problema, uma epidemia, né? Epidemia. É uma epidemia. O problema, principalmente nos Estados Unidos, é o excesso de alimentação, a industrialização. Nossa, é uma tragédia. Você andar no Walmart e você assim, vê 2 corredores de café da manhã, só de porcaria, e a propaganda do consumidor dizendo o cereal é bom, esse açúcar assim é bom, essa geleia é bom, e as pessoas comendo de manhã, de tarde, de noite, e se enchendo dos fast food, que era antes um copinho desse tamanho, agora é um copo desse tamanho. Você vai para um cinema, antigamente a gente ia para o cinema, entrava e saía do cinema, não morreu ninguém. Agora você não entra no cinema se não for com um copo desse tamanho de um refrigerante E e uma pipoca. coisa desse tamanho de pipoca. Com cheio de Não é? manteiga e Então, sal. esses trabalhos, essas pesquisas de longevidade desse David Sinclair, ele deixa muito claro que o nosso corpo, não precisa de tanta alimentação e que sim é muito melhor que você coma no máximo 2 vezes por dia, bem certo. E o que é comer certo dentro dessa nova pesquisa? É você não ter medo da gordura, a gordura boa. Aqui eles valorizam muito o azeite de oliva, né, que veio dos estudos das Green Zones, mas como nordestina e estudiosa do óleo de coco, nós temos propriedades Muito medicinais maravilhosas no óleo de coco. Aí vem aquela velha polêmica de ter que ter proteína, não tem proteína, a proteína animal, a proteína vegetal, o peixe. Então, quando você estuda, você sabe que proteína demais não é bom, lhe envelhece, e que sim, nós temos as proteínas vegetais, né? O whey protein da pea, da ervilha, muito melhor do que a convencional. Nós não precisamos de tanta carne vermelha, e principalmente de todos os embutidos, né? As chamadas linguiças, salsicha, com todos os aditivos. Se você for uma vez Nitrato, nitrito. Meu Deus do céu, nem me fala. Então, a dieta do Mediterrâneo, não é que é muito mais conhecida. O que é que se come, não é? No arquipélago de Okinawa, no Japão, não é? No Japão, a ilha, é um arquipélago, então ainda mais separado. Então, a população que vive mais, eles se alimentam de quê? De peixe e de frutas e de legumes, e tomam muito sol, são muito sociais, trabalham até muito, muito tarde e festejam a vida em família. Então, isso que faz eles viverem mais, não é? E alimentar a proteína é prioritariamente o peixe. Então, não é peixe de cativeiro, não é? Vamos falar do Brasil, Peixe muito comum, selvagem, né? É o peixe do oceano, o peixe do mar, não é? Então, se você tiver 3 refeições, tiver um gap entre o seu jantar, e pular o café da manhã e só tiver um lanche e ter o seu jantar, você está fazendo muito bem. Além de você economizar, pega esse dinheirinho, vai fazer um cruzeiro de navio, tá certo? Vai pagar uma academia boa, vai fazer uma massagem relaxante, vai curtir sua vida, vai fazer alguma coisa na sua casa que lhe dê prazer. Ontem mesmo pintamos nosso banheiro. Olha aí, que maravilha. Agora está todo branquinho, lindão. Fazer um trabalho Tirei voluntário. Aquela cor horrorosa, fazer um trabalho voluntário, não é? É verdade. Mas o que é que eu noto? Sim, uma epidemia de obesidade. E o que é que eu noto também na nossa fundação? Todo mundo, quando se junta para comer alguma coisa, então por mim troca aquele lanchinho, faz mais o chazinho, tira aquele biscoitinho, faz mais umas frutinhas para comer de palitinho. Olha aí, tá vendo? O pessoal da organização dos lanches vão aí fazer uma consultoria com a doutora. Porque a obesidade, ela é a porta de entrada para o câncer, para o diabetes, para a hipertensão, para as doenças vasculares, para as doenças mentais. Então, a obesidade vai muito conjunta com o excesso de carboidrato, com o excesso de glicose, com o excesso de açúcar,
né? Quando a gente pensa em açúcar, mas eu não uso açúcar, Diana, eu uso só adoçante artificial. Não é. Você come pão branco, é açúcar. É Você come açúcar. arroz branco, é açúcar. Você come macarrão, é açúcar, não é? Uhum. Então, você ter esse cuidado na sua alimentação, você vai ter mais saúde, você vai ter bem-estar, você vai ter menor incidência de câncer, ou você vai se recuperar do seu câncer mais rápido. Porque o câncer e todas as outras doenças, elas precisam de quê? De excesso de açúcar para Açúcar. viver, não É o é? açúcar. Não é? E ela sobrevive, o câncer sobrevive no meio anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. Então, quando você faz atividade física, que é outro pilar, eu digo assim, ó, é um tamborete do exército, de 3 pés no meu tratamento. Não adianta só você tomar minha fórmula maravilhosa, reposição hormonal, não. Você tem que fazer atividade física, você tem que ter uma vida reparadora, você tem que dormir bem, você tem que sono. saber começar a meditar, saber organizar seu dia, não é? Não dá para você ir dormir com aquela coisa, ai meu Deus, tinha 20 coisas para fazer, só fiz 15, amanhã só fiz 5, agora amanhã eu vou ter que fazer as 15 que não fiz. Não, peraí, não assuma coisa que você não pode fazer, não é? Delegue as coisas que você puder, simplifique a sua vida, se livre dos excessos, Ana, é outro problema sério nesse país, né? Quantos pares de sapatos você tem, quanta roupa você tem, né? Vai, sai dando tudo. Limpa a sua casa, você fica com a energia flui melhor, né? Não compra tanta coisa industrializada, leva mais frutas, leva mais legumes, compra o peixe de melhor qualidade e aprende a comer menos, não é? Por que comer tanto? Por que comer até se sentir empachado? Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas a sensação que eu tenho, pelo que eu observo, né, é uma observação empírica, né? É algo assim de bem empírico mesmo, que a indústria alimentícia ela produz todo esse lixo para o consumo, né? E junto com o marketing, junto com, né? Seduz as pessoas, produz porque realmente a pessoa se vicia nesse tipo de comida. Com certeza. E a indústria farmacêutica Acha ótimo. Acha maravilhoso e começa a produzir medicação, né? Produzir para suprir os buracos que a indústria alimentícia ela... Falando agora, me lembrei de um barraco que eu armei. Nessa minhas idas para essa tal de Greenville, que era um bordel, saía de Recife, ia para Atlanta, ia para outra cidade, pegava o outro avião, chegava em Greenville. Aí eu viajava muito Delta. Aí pegava aquele guardanapo da Delta, Coca-Cola Company, we serve Coca-Cola products, proud sponsor of the American Heart Association. Quando eu vi aquele guardanapo, eu fiquei uma fera. Digo, como é que a American Heart Association, a Associação Americana de Cardiologia, se mete em patrocinar Coca-Cola, ainda bota no guardanapo e a Delta ainda anuncia que tá rolando por isso. Aí eu comecei, naquele tempo era e-mail, né? Não era WhatsApp, era e-mail e vai e-mail para lá, vai e-mail para cá, mas a senhora, eu digo, não, olha, eu sou médica, estou estudando isso, estou fazendo um protocolo de câncer, essa porcaria dessa Coca-Cola não tem nada que preste. Aliás, eu devia estar muito feliz, que quanto mais eu tomo, mais dinheiro eu ganho, eu falei até isso. Mas foi uma confusão, eu não sei se teve alguma coisa a ver. 2 anos e meio depois, eles tiraram o guardanapo com a Coca-Cola da Delta. Mas você vê, que incoerência. Você é levado a pedir e a American Heart Association é sponsor. Não pode um negócio desse, né? Para mim, isso aí é proposital, porque é muito dinheiro para ficar doente, para gastar com remédio. Talvez, maybe. Sabe, é muito estranho isso, porque existem alguns estudos, né, que eu não li como profissional, mas assim, as notícias desses estudos é que o aumento do autismo em crianças está relacionado à alimentação com glúten e lactose, especialmente o glúten. O glúten, com certeza. O glúten, os agrotóxicos, né? Tem outra cientista também que fala muito disso, e os componentes da vacina. As vacinas, veja bem claro, não sou contra a vacina,
Porém, as vacinas tinham, sim, por exemplo, mercúrio, e outros componentes que sim, que são tóxicos. Antigamente você tinha 8 doses de vacina, agora, se não me falha a memória, são 48 que uma Não, criança toma do nascer até a adolescência, meu não é? Deus. Então, que componentes tem e onde que isso aí mexe, né? E isso sim levou a um aumento, é uma das causas, não é? Que pode estar levando ao aumento das crianças autistas. E o parto não normal. Quando a criança nasce num parto normal, ela passa pelo canal vaginal, aquele canal vaginal cresce centenas de vezes o microbioma, os bichinhos que vivem no canal vaginal, e meio que aperta o tóraxzinho do bebê para já sair aquele líquido amniótico. Ele passa assim, ó, já recebe aquele banho. As crianças hoje em dia aqui nos Estados Unidos não tá tão ruim não. No Brasil é uma febre. Só Ninguém tem cesárea. mais parto, é só cesárea de hora marcada para pegar o quarto, para ter a recepção, essas coisas. E o bebê já é privado disso. E muitas vezes o bebê é privado do aleitamento materno, porque não tem tanto estímulo, porque a mãe trabalha, porque sei lá o quê, porque botou já peito de silicone, que aí não tem leite, Não porque quer botou o amamentar. silicone, não quer amamentar, ou porque sei lá o quê, não é? Então, tudo isso já leva a criança a ter uma exposição mais cedo a produtos diferentes. E outra coisa que nós já sabemos é que o próprio cordão umbilical da mãe, ele não é aquele filtro que se pensava. Fizeram um trabalho que comprovaram que o recém-nascido, ao nascer, já tem mais de 200 substâncias estranhas nele, porque passa pelo Pelo cordão cordão umbilical, umbilical. inclusive os agrotóxicos, usados na lavoura. Meu Entendeu? Daí, Deus. mas doutora, o produto orgânico é muito mais caro. Eu digo, mas se a senhora puder, a senhora compre o órgão. Porque depois vai gastar com Porque remédio depois depois. vai gastar, não é? É. Então, todos esses sprays que a gente bota de maneira inofensiva, sim, vai para o solo, sim, entra na planta, sim, dificulta. E a própria maneira, veja, na nossa infância a gente tinha o quê? As frutas da época. Hoje em dia as frutas são uva, pronto, fui visitar lá uma vinícola lá no Nordeste, né? Vinícola Aurora, irrigação 2 vezes por dia do próprio Rio São Francisco, maravilhosa, e eles fazem 3 coletas. Aí vou lá para o cara dizendo a beleza que é a uva lá, não, nossas uvas têm o maior teor de resveratrol do mundo. Eu digo, meu senhor, cadê esse estudo? É impossível, porque por coincidência eu tinha feito também uma viagem para as ilhas gregas e fiquei assim estupefada de ver uma vinícola onde era justamente, não dava 2 palmos as parreiras de uva, toda enroscada, o chão era pedra. Eu digo, nossa, então essa uva vermelha, né, que vem dessa planta que sofre essa agressão, muito vento, não chove na Grécia, não chove nas ilhas gregas, não é? Que também eu não sabia. Muitas casas não tem nem teto, É mesmo. não chove. E muito sol, e aquele sol arenoso, e a colheita passa mais de um ano. Então, ela concentra. Então, toda planta e animal que vive numa situação de mais agressão, ele vai ter mais o resveratrol, tá certo? Então, Pinot Noir é uma uva que é mais rica em resveratrol, e de onde vem essa uva vai ter mais o antioxidante que você quer. Interessante. Então, essa coisa da gente não ter mais a fruta amadurecida, a fruta sem agrotóxicos, a fruta natural, já não tem o mesmo componente, as mesmas vitaminas e minerais, por exemplo, da manga da nossa infância. Que agora Pois você é, compra manga o você ano todo. come uma manga ou uma banana, você tá precisando estar comendo um plástico, não tem aquele Isso, aquele sabor que sabor a que gente tinha, tinha. o Isso, saputi, a porque não teve o manga. sol, porque não teve o solo, não é? Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nessa cidade que eu morava em Greenville, era bem interessante, porque eu aprendi que eles não têm a monocultura. Lá no Recife se anda canavial, cana, 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 cana. Lá não, você era 4 anos fumo, depois algodão, depois eu não me lembro mais. Eu só sei que eles faziam assim um rodízio de 3 plantas, porque você exaure o solo. Por isso a necessidade dos suplementos, não é invenção de médico integrativo, não é que comer que o alimento tem. O alimento já não tem, por causa disso. A industrialização não tem mais safra, e não tem, quando não tem um plantio rotativo e você não
adubo solo, que não tem E adubação tem um detalhe, direito. tem que ver que tipo de suplemento, né? Que Que laboratório. Que laboratório. laboratório, porque Isso. chegar nas farmácias, pegar qualquer suplemento, Não, é uma. ômega 3, aí pega isso, pega aquilo. A gente já tem notícia aí de suplementos falsificados, né? Com Tem certeza. notícia aí de que eles colocam que tem X de unidade, né? Como é que chama O UFC, quando você vai comprar probiótico, é onde você vê mais, vamos dizer assim, enrolação. enrolação. É. Né? Um produto caro e você vai ver, tem nada. A polivitamina para criança, você vai ver, não tem nada da vitamina D. E a vitamina D, que não é uma vitamina, é um É um hormônio que o hormônio. pessoal adquire normalmente do sol. Quem é que leva mais sol? Agora, desde bebezinho já tem aquelas manga comprida, o maio de manga comprida, e chapéu e protetor solar, não é? Então, na pandemia, foi muito interessante, porque como eu prescrevo dose mais alta do hormônio D, que é um hormônio, os pacientes acima de nível sérico de 60, os meus pacientes não tiveram Covid, eu não tive Covid, meu marido teve Covid, a maioria dos meus pacientes não tiveram Covid, não teve Covid. E quem teve é porque não estava tomando direitinho ou precisava de uma dose maior. Que não é só você dar. Você pode ter um gene que você tem deficiência no gene que absorve o hormônio D. Aí eu preciso estar dosando para poder dar uma dose maior para você. Tá entendendo? Ah, entendi. Você tem um gene que leva a isso. Daí, essa minha última formação, né? Que eu acho que não acaba nunca. Não acaba, né? Na parte de genética, porque você tem que entender genética. Como é que pode? Eu passo 5.000 unidades e o paciente vai lá para cima. E eu passo 5 e não sai do... O que é que tá vendo? Ah, é o gene. É o gene. Aí você começa a aprender isso. E Interessante. vai, e vamos dizer, cada vez mais modulando, personalizando o tratamento para cada paciente. Nossa, eu ficaria aqui já tá apaixonado, todo mundo já tá apaixonado. Mais 2, 3, 4, 5 horas para desvendar aqui. Mas como vamos ter a doutora Diana sempre com a gente e vai voltar. Antes da gente encerrar, eu queria conversar um pouco, que você falasse um pouco sobre esse seminário, né, da Fundação que a gente está planejando aí. Uma ideia bacana é abordagem integrativa para controlar o seu peso. Né? Ou a obesidade. Você fica à vontade. Para controlar o seu peso e também abordagem ortomolecular e nutricional com outros profissionais também. Isso. Então, veja, o que eu posso pensar. A gente pode pensar melhor nesse título, mas assim, o que eu acho importante é fazer um evento que realmente seja importante para a comunidade brasileira, que eu vejo aqui muito isso. O povo só se reúne para comer, né? Comer pouco não, comer muito. Até não aguentar mais, ainda sai carregando, né? E isso precisa ser mudado para o nosso bem geral, não é? E sim, as pessoas estão com sobrepeso, sim, as pessoas estão comendo errado, e sim, é um problema mundial. Aliás, vai ser a primeira causa de doença nos Estados Unidos a partir do próximo ano. Em primeiro lugar vai ser a obesidade. Vai passar as doenças cardíacas. Uau. Então, veja, é uma patologia que tem que ser controlada. E aí nós vamos montar esse seminário, Ana. Eu vou dar a primeira aula falando dessa parte integrativa, da genética, dos avanços. E vamos chamar 2 colegas aqui. Você com certeza conhece melhor do que eu. Quem você quer chamar ou pode chamar, para falar da medicação convencional, né? As famosas injeções que tem um efeito Ozempic da vida, que sim tem suas indicações, e outras formas de terapêutica convencional. E quando isso tudo falha, ou quando há uma obesidade realmente patológica, um colega que venha falar da bariátrica, e como a bariátrica mudou, e quais as vantagens e desvantagens. Que aí a pessoa sai com uma visão mais holística e empoderado para entender cada terapia, não é? E mudar seus hábitos de vida, seu estilo de vida, e vão entender que você não precisa ir num médico ortomolecular, você não precisa tomar fórmulas altíssimas, você mudando um pouco os seus hábitos de vida, você se convencendo que você, sim, pode comer só 2 vezes por dia, desde que seu alimento seja... tem os 3 grupos importantes de alimento, você diminui a parte de açúcar, você bebe uma coisa chamada água. E não refrigerante, e não chazinho, e não isso, aquilo, né? E fazer atividade física,
E ter a sua hora de dormir é muito importante também, e ter uma espiritualidade, seja qual for. Uma comunhão, né? com... Ter uma comunhão Com e ter tempo para você. Você também tem que ter tempo para você, né? Abdicar. Você não pode pagar uma massagem, aqui é mais caro, né? Você não pode pagar uma massagem relaxante, mas aí você pode ter 20 sapatos que você nem usa, ter o carro da moda, para quê? Não faz Não é? sentido. Então, se uma massagem lhe relaxa, se dá bem-estar, por que não você fazer uma massagem? É mais importante do que estar mudando o penteado, fazendo uma maquiagem, botando um cílio postiço, sei lá o que, né? Porque com isso você vai ter saúde e bem-estar. Então, vamos organizar com muito carinho esse seminário, não é? Setembro. Vou dizer a data que eu vou estar aqui. E vamos contar com a divulgação do pessoal e as pessoas interessadas. Eu sempre gosto muito de divulgar meus conhecimentos e com certeza Lembrando quem tiver lá que esse seminário não é apenas para profissionais da área, né? Não, é para toda a comunidade, para os leigos, para os profissionais. Vai ser um seminário fantástico, um momento de aprendizado incrível. Para entrar um dinheirinho, como né? Doação para a fundação. Eu não vou cobrar nada, mas vamos cobrar alguma coisa, porque nós precisamos... uma taxa para manutenção, né? A estrutura, reverter para a fundação. E para os programas, onde a gente tem os atendimentos às vítimas, né? O suporte e tal. Doutora Diana, que satisfação, que alegria, eu só tenho que lhe agradecer, gratidão, olha, coração. Coração, olha aqui, ó, já estou até com uma medalhinha que eu ganhei da fundação, a gente da fundação, do Healing Hands do Terra, que também é um parceiro nosso. E ao mesmo tempo também lembrar que sim, nós estamos começando a nossa filial em Pernambuco, em Recife, né? Pernambuco. De maneira muito incipiente, mas sim, já estamos lá. A gente está se organizando, né? Porque tudo requer custo, né? Requer, enfim, tem que montar uma estrutura lá. E a gente precisa se deslocar e organizar, mas vai sair, né? Já. Porque já comporta isso, existe uma demanda, existe uma necessidade, mas a gente está se organizando. E a doutora Diana, ela faz parte da nossa diretoria também lá em... Estou com a parte financeira, hein? A parte financeira. Não sei como, né? Aqui é o conselho, aqui ela é conselheira. Lá parece que eu sou vice do financeiro. Isso Porque precisava de alguém, né? Mas o que eu vou fazer mesmo é fazer parte do nosso conselho. Isso. Mas uma alegria grande. Esse é o primeiro de tantos outros podcasts que a gente vai... Vamos trazer aqui depois outros profissionais para a gente ter essa conversa entre amigos, né, quando estiver perto também do evento. Divulgar. Tem a doutora Rosiana, né, Souza Maranhão, que a gente também vai trazer aqui, nossa amiga querida. Vamos trazer a doutora Rosiana. E seguimos juntos aí nessa luta, porque... aquele que não nasceu para servir não serve para viver, né? Isso aí. E peca, tem uma palavra lá na Bíblia, né, que diz assim: se você pode fazer o bem e você não faz, você está pecando. Então, a gente sabe disso, tem essa consciência, a gente tem esse desejo, a gente sabe que a nossa vida aqui, ela tem que deixar um legado, um propósito, né? Tem um propósito, não é à toa. E por isso o podcast Entre Amigos, para a gente divulgar as pessoas que têm esse propósito, que estão se dedicando para a comunidade, para o próximo. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo ao próximo como a si mesmo. E a recompensa que a gente tem, sensacional, né, Ana? Cada vítima que consegue resgatar, cada mão que você estende, você recebe em dobro. Esse colar aí é exatamente isso. Healing Hands, mãos que curam. Doutora querida, obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Tamo junto aqui, viu? Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada aí. E até o próximo episódio. E tô voltando pro Recife, hein? E depois volta para cá. Vamos lá.